Com Folha no Ar, primeira edição, são 7 horas e 26 minutos. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Temos aqui no estúdio já Dr. Macou Salem. E mais uma vez, um bom dia para Arnaldo, bom dia para Luiz, bom dia, Macou. Bom dia, Marcos Antônio. Macou, posso começar eu, Arnaldo? Você quer assim? Pode começar. Em primeiro lugar, é um prazer estar te recebendo aqui. Você é uma pessoa, acho que tem muito a acrescentar, saúde, política, e essa coisa também que eu sei que você gosta e as pessoas conhecem menos, que é a cultura do Oriente Médio, que é uma coisa muito interessante. Você é um cara, você é libanês, e tem conhecimento profundo libanês, que mantém os laços, mantém conhecimento, troca cultural com sua terra, que eu acho muito legal. Mas o assunto básico, acho que é o calcanhar de Aquiles, não só de Campos, mas eu acho que do Brasil, que é o serviço público de saúde, né? É um problema recorrente, no Brasil, nos países de terceiro mundo, né? No mundo inteiro também se tem esse debate nos Estados Unidos sobre seguro e saúde, quer dizer, no mundo todo. Mas enfim, como é que você está vendo a saúde de Campos a partir da entrada do Abdo Neme na Secretaria de Saúde? Começando. Bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes, bom dia, Marco Antônio, demais companheiros aqui. Estava esperando a entrevista, né? Como sempre, ser um bom entrevistador, né? Mas vamos lá. Eu não vejo muita diferença, não. Sinceramente, não. Tomara que faça diferença, mas eu não. O problema é de base. O problema é a concepção do que é saúde. Eu costumo dizer que médico é educado, formado para tratar, não da saúde, sim de doença. Porque quando o médico tem que tratar da saúde pública, ou ele faz um curso de pós-graduação na área, ou ele tem uma formação, vamos dizer assim, eclética, que não é comum no meio médico. O médico é um cara muito capaz, mas ele é muito focado na questão da saúde individual e na especialidade dele, qualquer um sabe disso. Quando se trata da saúde pública, até a insegurança que as pessoas têm no ir e vir no trânsito é tema de saúde pública. Mas quase ninguém entende isso. Muitas das depressões que as pessoas têm, que tem de fato, o estresse diário que acaba causando uma série de problemas. Eu não sei a formação do Abdo, eu sei que é um excelente profissional, cardiologista, mas eu não sei a formação dele em saúde pública. Talvez ele tenha feito cursos, eu não sei, não gosto da intimidade do Abdo, embora eu conheça, seja libanês. Dois libaneses, dois médicos na mesma cidade. Descendente de libanês, eu conheço desde pequeno, da rua Barão de Amazonas, da Rua Boa Morte, né? Ele frequentava ali, porque os parentes dele todos ali na Rua Boa Morte. Eu conheço desde pequeno, mas eu não sei se tem esse enfoque. Eu vi as atitudes dele. Ele teve atitudes que foram. Ele chegou a. O médico plantonista tinha faltado. Você acha? Eu acho não. Tá na cara, tudo bem. Eu até bato palma pelo faro político dele, pelo tino político, tudo bem, vou aplaudir. Mas não vai resolver o problema, essas atitudes, vamos dizer assim. Você não acha que dão um exemplo, não? Falando sério, dão. Dá um exemplo. Agora, por que faltou o plantonista? Que você lidera pelo exemplo também, né? Você lidera também pelo exemplo, né? Lógico, sem dúvida. Agora, acabar com as filas, por exemplo, é uma obrigação, né? Ou não é? Há 20 anos atrás, eu acabei com as filas todas no Alvorovim. De uma forma muito simples e barata. Não devia fazer nenhum alarde. Eu, quando dirigi o Hospital Alvorovim, eu fiz, né? Como hospital. Você teve na Unimed no Alvorovim, sua participação é muito, né? Como administrador, né? Como administrador e como fundador, né? Criador, né? Na verdade. Então,
Álvaro Alvim, eu botei 2 funcionários para marcar as consultas, 6 da manhã, 7 da noite, todo dia. Mandei marcar por telefone e até pelo celular. Na época era novidade, celular, mas por telefone fixo. Desafogou. Não, e o grande pulo do gato é o seguinte: o cara ia à consulta, marcava a consulta, já tinha garantido o retorno dele. Acabou a fila. Ele ia voltar tal dia para mostrar o exame ou para consultar de novo. Ponto. Resolveu o problema. Mas como é que vai controlar? Também é simples. 20 pacientes por dia para o médico atender, 10, 12, depende da quantidade de horas. Ele atende 8 de primeira vez, vamos supor que seja 12, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, como é que se diz? 12 pacientes por 4 horas de trabalho. É o normal, jornada de 4 horas. Uma média, né? A média é 20 minutos por cada um. Sim. Mas tem casos mais complexos, né? Tem casos menos. Tem casos menos complexos, então compensa. Dá. 12. Atende 8 de primeira vez e 4 de revisão. Ou 4 de reexame. Qual é a dificuldade? Mas não. Eu saí do Álvaro Alvim em 2008, janeiro de 2008. A partir daí a 3 meses eu tinha fila de novo. Aí qual a explicação do falecido que estava lá? Não, o brasileiro gosta de fila. Quem que disse que o brasileiro gosta de fila? Quem que disse que é... Ainda mais quando são filas noturnas, como o caso ali, né? E cara doente, de madrugada, ficar na fila. Aí virou profissão de alguns. Sabe o quê? Eu vendo ficha na fila. Pô. O brasileiro é muito criativo, né? É criativo. Isso é. Agora gostar de fila não gosta, não. Agora, o senhor estava falando que agora essa questão do médico ser muito focado no atendimento, mas nem sempre ter o conhecimento na administração pública. Uhum. Nem sempre, né? O senhor está dando exemplo próprio aí, por exemplo, do senhor que atuou nessa área. Mas não seria por isso o sucesso pelo menos reconhecido por muitos como sucesso do ministro José Serra, que não era médico à frente da saúde. O senhor concorda com isso? Eu sou o primeiro cara a dizer que José Serra foi o melhor ministro de saúde do Brasil, desde que eu me entendo por médico e por gente. Indubitavelmente. É o que estou mostrando. É o que eu estava dizendo antes. Médico entende de saúde, de doença, não entende de saúde. Então, o José Serra era economista. Está vivo ainda. E realmente foi o que fez melhor gestão na saúde no Brasil. Não tem dúvida quanto a isso, não. Aplaudo ele, sempre falei, sempre disse isso. E não tenho dúvida. Por quê? Ele tinha gente assessorando ele que entende de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta. Parte do meu conhecimento na saúde, eu fiz um curso de MBA de 360 horas, 1 ano e meio, na Fundação Getúlio Vargas. Independentemente dos inúmeros congressos que eu frequentei, que eu participei, de vários cargos que eu ocupei, mas eu tive uma formação técnica pela Fundação Getúlio Vargas em 2002. Eu fiz o curso de gerenciamento de sistema de saúde aqui no Brasil. E é muito comum, doutor Marcou, vermos, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes hospitais serem dirigidos, quer dizer, o CEO do hospital, o diretor, ele não é médico, ele é um grande administrador, um grande gestor, e ele sabe se cercar de médicos específicos de certas áreas para controlar tudo, né? Ele não é o diretor de médico, ele é o diretor administrativo gestor. Marco Antônio, veja bem, eu criei um curso inédito no Brasil, que é estou dando aqui o curso na Faculdade de Medicina de Campos, Volta Redonda já encampou, outras faculdades estão encampando, que é de ensinar o médico como é que a banda toca fora da faculdade. Como é que é a vida do médico, como é que é a medicina fora dos muros da faculdade. É bem diferente. Muito que bem. É totalmente diferente. Né? E eu, quando eu dou o curso, eu enfoco essa questão. Vocês são formados em quê? Em medicina. Você entende de saúde? Sim, lógico, não. Você entende de doença. 2, vocês são formados para entender de doença, não é de saúde. Saúde pública é outra coisa. Né? Aí eu enfoco assim, você fez curso de administração? Eu digo, vocês são os futuros
Homens e Mulheres do Amanhã. Aliás, tem 10 médicos, 10 homens, para 90 meninas, numa turma de 100, por exemplo. Uhum. É impressionante, virou uma profissão feminina mesmo, a medicina. Jornalismo também. Jornalismo, arquitetura, várias profissões. Ou seja, os homens estão onde? A pergunta que não quer calar. Onde estão os homens? Em que lugar estão os homens? No meu tempo era o contrário, era 90 para 10. Hoje é 10% de médio de homens e 90% de mulheres. Mas, sabe, eu acho isso bom, porque eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho a mulher mais, eu acho que focada e mais concentrada, muitas vezes, do que o homem em certas coisas. Mais organizada, mais organizada. Mais organizada. Existem profissões que exigem uma organização, né? Mas aí que tá, eu estava falando do curso, né? Uhum. Eu pergunto a eles, vocês entendem de saúde? Não entendem de saúde. Vocês fizeram curso de administração, amanhã vocês são secretários de saúde, prefeitos, governadores, tem vários médicos, né, na política. Claro. Inclusive eu fui um dos que tentaram entrar para ver se melhorava, não consegui. Né, uma das poucas coisas que eu não consegui na vida foi essa. Né? Vamos falar disso. Vamos falar depois. E aí eu coloco essa questão na mesa e ensino a eles como é que a coisa toca. Quem manda na medicina? Quem é que determina os rumos da medicina? Eles acham que é o médico. O acadêmico acha que é o médico. Não, o médico é o último que apita. É o primeiro que apanha, é o último que fala. É verdade, gente. Não manda nada. Agora, hoje, quem manda medicina sempre mandou indústria farmacêutica, indústria de materiais e equipamentos, e agora o judiciário, o Ministério Público, o juiz. O doutor Heitor Campinho, juiz de Campos, esteve aqui ontem, e estava falando disso. Judicialização da medicina. Da vida toda do país, mas na saúde, porque muitas vezes a família recorre ao judiciário para o filho, que não tem condição ali de comprar por recursos próprios, né? Para o filho ter um leite especial ou um remédio específico para um tipo de doença. E ele fala ele falou, inclusive ontem aqui, né, que o desafio do magistrado é tentar entender não só o caso, que com conhecimento técnico, tem que ter câmara técnica para isso, porque o magistrado não conhece necessariamente de saúde. Não cria a câmara técnica por quê? Já foi sugestão nossa há 30 anos atrás. Ele falou sobre isso, ele falou que é uma demanda. Ele falou isso. É uma demanda que nem o Ministério Público cria. Já me coloquei, enquanto eu era conselheiro do CREMEC, eu me coloquei à disposição do Ministério Público, me coloquei à disposição do juiz, para criar uma câmara técnica composta de vários especialistas. Não quer pagar, quer de graça. Munus público. Ele trabalha com munus público, o promotor ou o juiz? Não. Por que eu vou trabalhar com munus público? Porque eu vou ser convocado para trabalhar de graça, por quê? Qual motivo? Ele não trabalha de graça, pô. Aliás, é muito bem remunerado, e deve ser. Nada contra a remuneração dele, mas... Aí fazem um negócio canhestro. Por quê? Porque não querem ter assessoria técnica. Há uma piada que corre aí que o médico acha que é Deus, né? O juiz tem certeza. Tá aqui o Buxaú já, quando deu bom dia, falou: doutor Macô sem papas na língua, né? Então você está sem papas na língua. Não tem papa mesmo, não. São 7h40. Eu vou jogar uma pergunta, um assunto, e para a gente iniciar o próximo segmento. Nos Estados Unidos, um advogado, hoje um homem de 60 e poucos anos, considerado um dos melhores advogados americanos, chama Barry Scheck. Ele atuou em dois casos, atuou em muitos, mas em dois casos que foram muito famosos. Um do O.J. Simpson, do ex-jogador de futebol americano, matou a mulher. Que matou a mulher, o amante. O amante, não sei, essa história. E que o julgamento demorou... A amante da mulher, né, dele. O julgamento demorou 1 ano. E no caso de uma babá inglesa, que eles chamam de British Au Pair, que era a babá de um bebezinho que morreu nas mãos dela ou em casa. Esse Barry Scheck, depois eu fui dar uma verificada, ele estudou 6 anos na Faculdade de Medicina nos Estados Unidos, ele fez a Faculdade de Medicina para aprender,
Foi ele que derrubou a teoria de um dos maiores especialistas em DNA no caso do O.J. Simpson. Foi ele. Não foi nenhum outro médico que provavelmente não iria contra o depoimento daquele médico que estava na acusação. Então, essa invasão, por exemplo, que os Estados Unidos hoje é muito comum dos advogados fazerem cursos especializados em medicina, em DNA e tal, para estarem preparados. Medicina é legal, tem uma cadeira de medicina legal, tanto na faculdade de medicina quanto na de direito. Uhum. O médico tem que entender de direito e o advogado de medicina. A medicina é legal, que se chama cadeira. E foi muito interessante essa participação do Barry Scheck. Ele derrubar um dos maiores especialistas em DNA, ele tinha que conhecer alguma coisa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição, e o nosso convidado de hoje, Dr. Macomo Salem. Vamos bater por aqui e vamos lá. 2019